Now let's change gears and talk about VinFast, because the Vietnamese electric car maker made its stock market debut on the Nasdaq on Tuesday, and it was a day to remember. Imagina que você pode dirigir seu carro durante toda a semana sem gastar um centavo em gasolina. Bem, isso está se tornando uma realidade dia após dia. Uma das marcas de automóveis mais populares do mundo acaba de realizar uma inovação revolucionária: carros que funcionam com água. Especialistas admitiram que essa tecnologia tem o potencial de revolucionar toda a indústria automotiva de maneiras que você nunca imaginou. Qual é a tecnologia por trás dessa inovação revolucionária e qual marca de carros é responsável? Como essa nova invenção afetará o futuro da indústria automotiva e o mundo em geral? Junte-se a nós neste vídeo enquanto explicamos como esse motor a água transformará toda a indústria automotiva. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações, comente e compartilhe. Você já imaginou que um dia poderia dirigir seu carro sem se preocupar em ficar sem gasolina? Ou imaginou dirigir um carro com combustível infinito? Bem, aqui está uma surpresa: essa fantasia aparente finalmente se tornou realidade. Os carros são um dos bens mais utilizados e populares no mundo hoje. Milhões de pessoas ao redor do mundo são proprietárias de carros, desde carros esportivos e de corrida até caminhonetes e SUVs. Esses veículos vêm em todas as formas e tamanhos. Não há dúvida de que os carros têm sido de grande ajuda para a humanidade desde que foram inventados pela primeira vez. O primeiro carro inventado foi mais ou menos um pequeno passo à frente dos carros básicos. Era um veículo de 3 rodas chamado motor-vagem, feito por Carl Benz em 1866. Essa invenção não tinha um motor típico de carro moderno, mas tinha outros elementos básicos de um veículo, como velas, acelerador, radiador de água, carburador e alavanca de câmbio. Posteriormente, quando outros inventores começaram a criar seus próprios modelos de veículos, surgiram mudanças e melhorias profundas. Em 1885, Gottlieb Daimler construiu o primeiro veículo com transmissão de 2 cilindros e 4 velocidades, que podia alcançar velocidades de até 10 km. A próxima invenção notável de automóveis veio do inventor americano Henry Ford. Seu quadriciclo e o famoso carro modelo T foram os verdadeiros pioneiros dos veículos modernos, razão pela qual Ford é considerado o pai dos automóveis. Ford também foi o primeiro a projetar uma linha de montagem típica para a produção em massa de carros. Não é preciso dizer que os carros evoluíram enormemente desde então. Os carros que temos hoje são uma grande melhoria em relação ao que tínhamos no início da década de 1990. Nos últimos anos, temos visto a aplicação de tecnologia cada vez mais sofisticada nos carros. Coisas como direção autônoma, veículos elétricos, internet e outras inovações impressionantes estão disponíveis nos carros de hoje. No entanto, em meio a todas essas inovações fantásticas no mundo automotivo, ainda há um problema significativo com os carros: o combustível. Sem dúvida, você concordará que um dos principais problemas com os carros em todo o mundo é a gasolina com a qual funcionam. Os carros têm sido os maiores consumidores de gasolina, um subproduto do petróleo cru. De fato, em muitas nações hoje, a gasolina tem sido a principal contribuinte para o produto interno bruto, tudo graças aos inúmeros carros nas estradas. Devido à alta demanda, o preço deste produto sempre foi bastante elevado. E agora, com a atual inflação afetando muitas partes do mundo, os preços atingiram níveis historicamente altos. Isso afetou grandemente os proprietários de carros, forçando muitos a optar por veículos elétricos. O problema com esses, no entanto, é sua falta de acessibilidade para as massas comuns e os altos custos de manutenção. Outro problema que afetou os veículos modernos é a emissão de carbono associada ao consumo de combustível. Para que seu carro ligue e funcione, o combustível precisa queimar. Assim, quando as velas geram a faísca para a ignição, o combustível se mistura com o oxigênio em uma proporção pré-determinada, e a combustão ocorre na câmara de combustão. No entanto, durante esse processo, alguns hidrocarbonetos ficam como subprodutos. Esses hidrocarbonetos não queimados são expelidos pelos tubos de escape. Geralmente, para um motor que funciona corretamente, monóxido de carbono e água seriam liberados pelos tubos de escape. O problema com o monóxido de carbono é que é um contaminante sério.
De fato, esse gás venenoso é culpado pelo atual efeito acelerado do aquecimento global e das mudanças climáticas. Além disso, torna o ar inseguro para os humanos, pois pode causar tonturas, envenenamento sanguíneo, fadiga de órgãos e outras complicações. Portanto, sempre foi uma necessidade do século XX encontrar uma maneira de abordar o problema da poluição associada aos carros. A solução ideal foi encontrar uma fonte de combustível alternativa, uma que produzisse subprodutos inofensivos para o meio ambiente. A substância ou subproduto mais ecológico neste caso é a água, e assim nasceu o conceito de carros que funcionam com água. Este antigo sonho da indústria automotiva enfrentou muitos desafios e obstáculos. No entanto, agora o sonho finalmente se tornou realidade, pois os carros impulsionados por motores de água são uma realidade na indústria automotiva. Não surpreende que essa fenomenal inovação provenha de nenhuma outra marca que não seja a Toyota. Uma vantagem importante dos novos motores de água da Toyota é que a empresa realmente possui o financiamento adequado, exposição e influência para aprimorar verdadeiramente esse conceito. Até agora, o motor continua sendo o carro com o motor de água mais único já produzido. Se você se pergunta como funciona o motor deste veículo, é bastante semelhante ao motor de combustão de hidrogênio encontrado em alguns outros veículos populares da Toyota, como o Toyota Corolla H2. No entanto, desta vez, em vez de usar hidrogênio processado como combustível, o motor realmente coleta a água e depois separa o hidrogênio do oxigênio. Este hidrogênio separado é usado como combustível para impulsionar o carro. Então, poderíamos dizer que este novo motor de água é simplesmente uma evolução do motor de combustão de hidrogênio para um nível superior. Os motores de combustão de hidrogênio são outro conceito novo na indústria automotiva. Esses tipos de carros usam um motor turbo de 3 cilindros semelhante ao dos carros a gasolina, exceto que, neste caso, as peças e acessórios do motor são modificados para usar o hidrogênio como combustível. Primeiro, os tanques de combustível para esses veículos são o dobro da espessura dos tanques de combustível regulares. Isso ocorre porque o hidrogênio é um gás altamente inflamável. Sem esta medida de precaução, seria arriscado usar um carro impulsionado por hidrogênio. Além do tanque de combustível, a Toyota também se certifica de que os carros com motores de combustão de hidrogênio tenham válvulas reforçadas, injetores de combustível, assentos de válvulas e outras peças de conexão. Além disso, dado que estamos lidando com hidrogênio, essas peças são modificadas para lidar com gás, não líquido. Uma vantagem importante dos veículos alimentados por hidrogênio são as baixas emissões, emitindo apenas água e ar quente. Outra vantagem é que são fáceis de recarregar. Encher um tanque de hidrogênio leva muito pouco tempo, pois é gás, não líquido. Lembre-se de quão rápido você enche o tanque de gasolina no posto de gasolina. É tão rápido encher o tanque do seu carro se você dirigir um veículo a hidrogênio. Vamos pegar o exemplo do Toyota Yaris GR-H2. Leva apenas 1 minuto e meio para encher um tanque. Isso é mais rápido do que você poderia fazer em um carro a gasolina moderno. Embora os motores de combustão de hidrogênio em carros sejam bastante fenomenais, essa nova inovação da Toyota mudou completamente o jogo. Você verá que este carro impulsionado por água recém-inventado pode trazer muitas melhorias. Primeiro está a água com a qual funciona. Você não precisa ir a um posto para obter hidrogênio puro, que é bastante caro. Para encher o tanque, tudo o que você precisa fazer é conseguir água purificada e encher o tanque do carro até que esteja cheio. Você concordará que a água é uma das coisas mais baratas e facilmente disponíveis no planeta. Você pode comprar água destilada em qualquer supermercado ou até mesmo usar a água de sua casa para encher o carro. Essa é a maior vantagem desse motor a água e a diferencia até do motor de combustão de hidrogênio. Os motores de combustão de hidrogênio não são populares entre os proprietários de carros porque o hidrogênio é caro de adquirir em sua forma pura. Armazenar esse gás apenas em grandes quantidades é um problema e também é de alto risco, então os estabelecimentos que o vendem aos proprietários de carros sempre aumentarão os preços para compensar os custos de fabricação e armazenamento. Então, no final do dia, manter um carro a hidrogênio é mais caro em comparação com carros elétricos ou carros a gasolina regulares. Mas esse novo motor de veículo da Toyota usa o processo de eletrólise para separar as moléculas de água em hidrogênio e oxigênio. Existem eletrodos dentro do tanque que emitem altas voltagens para facilitar esse processo.
Outro ponto a favor dessa tecnologia é que ela usa instalações e componentes simples. Lembre-se, os carros que funcionam a hidrogênio precisam de um adequado isolamento em seus tanques e outros componentes de conexão para evitar incêndios. Bem, neste caso, dado que o hidrogênio em si é produzido a partir da água armazenada dentro do tanque, não há necessidade de muito isolamento no próprio tanque. Esses carros até podem usar um tanque de plástico sem nenhum problema. Armazenar água requer pouco ou nenhum esforço, enquanto armazenar hidrogênio requer diversas medidas. O hidrogênio só é inflamável quando está sozinho em seu estado não combinado. Além disso, pode escapar facilmente, por isso os tanques dos carros a hidrogênio sempre estão reforçados e monitorados corretamente. Mas nada disso é necessário para os tanques de água. À medida que o hidrogênio produzido sai do tanque, ele se dirige para o motor, onde ocorre a combustão. No entanto, para esta parte do processo, são necessárias certas adaptações, e assim, os injetores de combustível, válvulas, cabeçotes e pistões são todos adaptados para conter hidrogênio. No entanto, em geral, o motor a água é muito mais seguro do que sua contraparte de hidrogênio. Isso ocorre porque não há combustível inflamável armazenado constantemente dentro do carro, em nenhum momento o hidrogênio é produzido apenas quando o carro é ligado, portanto, há pouco ou nenhum risco de incêndio no seu carro. Outra vantagem importante desses novos tipos de carros é que eles não emitem gases poluentes. Além disso, de acordo com os especialistas por trás dessa inovação, esses motores são fáceis de produzir, pois utilizam designs mecânicos simples. Caso você não saiba, os carros movidos a água são mecânicos, o que significa que as diferenças que você nota nos veículos elétricos estão ausentes nesses carros. Além disso, a experiência de dirigir carros a hidrogênio ou água é muito semelhante à dos carros a gasolina. Uma das emoções dos carros modernos é o som que os motores fazem quando você dirige, especialmente quando liga ou muda de marcha. Muitos entusiastas de carros em todo o mundo apreciam muito esses sons de motor, especialmente em carros esportivos como Lamborghini ou carros musculosos como o Ford Mustang. Esta é outra razão pela qual os veículos elétricos não são muito populares entre os amantes de carros, podem ser amigos do meio ambiente, mas para a maioria das pessoas, eles são silenciosos e entediantes. No entanto, esses novos carros com motores de água da Toyota serão o termo médio perfeito, proporcionando sons emocionantes enquanto produzem subprodutos ecologicamente corretos. Apenas para que você saiba, os motores de água têm o potencial de serem mais potentes do que os motores de combustão regulares. Os especialistas descobriram que esses motores, quando modificados e aprimorados, podem gerar até 3 vezes mais joules de energia em comparação com os motores a gasolina. E, acima de tudo, vão mudar o rumo da demanda global por petróleo. Os combustíveis fósseis apenas continuarão sendo uma necessidade para maquinaria pesada ou grandes plantas de produção, e assim, o mundo não precisará mais se preocupar em ficar sem petróleo bruto. Finalmente, estaremos um passo mais perto de alcançar um consumo de energia limpa em todas as áreas da vida humana. A indústria automotiva, que costumava ser a principal contribuinte para a poluição do ar e a degradação do clima, agora tem o potencial de melhorar as coisas para a humanidade. No entanto, o que acontecerá com as empresas petrolíferas, o governo e outras instituições relacionadas que se beneficiam diretamente do consumo de petróleo? Como mencionado anteriormente, inventar carros movidos a água tem sido um sonho ancestral, e muitos teóricos da conspiração acreditam que esse sonho pode ter sido sabotado por indivíduos da indústria do petróleo e gás. Desde meados da década de 1990, houve histórias e rumores sobre gênios locais que fizeram carros que funcionavam com água ou outra fonte de combustível econômica. No entanto, seus inventos nunca receberam a atenção que mereciam. A esses homens não foi fornecido financiamento para produzir em massa esses veículos. Na verdade, alguns deles desapareceram misteriosamente ou morreram após tornarem públicas suas invenções. Uma das histórias populares de inventores como esses é a de Henry Allen Meyer. A história conta que Henry Allen Meyer fez um carro movido a água que dirigiu de Nova York até Los Angeles com 22 galões de água. No entanto, o jovem inventor posteriormente revelou que estava recebendo ameaças de desconhecidos, que ele suspeitava serem representantes de empresas de petróleo e gás. Essas empresas acreditavam que a invenção, se tornasse popular, arruinaria seus negócios. Então, continuaram ameaçando-o.
Quando as ameaças não funcionaram, ofereceram-lhe milhões para destruir o carro movido a água, os projetos e qualquer evidência relacionada. Se Meyer aceitasse o acordo, teria que negar ter criado um carro movido a água, nunca tentar novamente, nunca mais falar sobre o assunto durante toda a vida. No entanto, Alan Meyer era um homem obstinado e nunca recuou. Uma noite, enquanto entretinha dois homens de negócios da Bélgica, Meyer foi envenenado. Os homens de negócios haviam mostrado interesse no trabalho de Meyer, então ele os convidou para jantar. Foi durante o jantar que Alan Meyer saiu correndo, agarrando a garganta. Seu irmão, que estava jantando com ele, correu em seu auxílio, no entanto, foi em vão. Meyer morreu pouco depois. Embora os registros oficiais afirmem que ele morreu de um aneurisma cerebral, o irmão de Meyer disse à imprensa que Henri Meyer havia confessado que foram os homens de negócios belgas que o envenenaram. No entanto, um dos homens de negócios russos afirmou que estava patrocinando Meyer em seu projeto desde o primeiro dia e que, na verdade, era um amigo próximo. Portanto, o caso da morte de Meyer foi muito controverso. Isso não é tudo, a verdadeira surpresa aconteceu após a sua morte. Poucos dias depois da morte de Henri Meyer, seu carro, documentos e tudo relacionado ao motor do veículo a água foram roubados de sua garagem. Até hoje, ninguém sabe quem os roubou nem o que aconteceu com eles. Essa reviravolta misteriosa na história fez com que muitos acreditassem que Meyer foi envenenado para garantir que sua invenção nunca visse a luz do dia. Mas Meyer não é o único, há muitas alegações de homens que alcançaram feitos semelhantes. Por exemplo, Charles Garret criou um carro movido a água que funcionou por alguns minutos através da eletrólise em 1935. Além disso, Dennis Klein, CEO de uma empresa de hidrogênio, projetou uma mistura especial chamada Hacking que podia fazer um carro funcionar com água. Isso aconteceu no início dos anos 2000, e na época, a empresa até estava planejando obter uma patente para o seu design. Curiosamente, essa empresa cancelou o projeto e, em vez disso, produziu o AKG como um potencializador de combustível. Teóricos da conspiração acreditam que essa empresa, assim como outras notáveis, foi silenciada pela indústria do petróleo e pelo governo. Não há evidências conclusivas para respaldar essas afirmações e teorias conspiratórias, mas alguns desses homens tinham vários testemunhos que podiam testemunhar suas invenções e os eventos que cercavam suas vidas e mortes após fazerem suas geniais invenções são bastante suspeitos. Nomes como Daniel Dingel, Gulon Sarvar, Genpax e Aga Vakaramad estão entre muitos que misteriosamente cancelaram motores a água após avanços aclamados e bem-sucedidos. Dadas todas essas vitórias passadas que passaram despercebidas, você certamente estará se perguntando por que agora? Por que a indústria automotiva finalmente decide perseguir o sonho de criar carros movidos a água agora? Bem, não há como saber, mas é provável que a indústria tenha tomado consciência da crise dos combustíveis fósseis e da iminente ameaça de esgotamento do petróleo. Assim, se o mundo continuar consumindo produtos derivados do petróleo como temos feito, esse dia poderá chegar mais cedo do que tarde. Esses motores a água reduzirão a demanda por gasolina, dando assim às nossas reservas de petróleo mais tempo para durar. Além disso, quando o mundo finalmente ficar sem petróleo e gás, não teremos que nos preocupar com nossos carros. Os motores a água salvarão o dia. Esta é uma das razões pelas quais muitos acreditam que fabricantes de automóveis como a Toyota estão começando a investir em motores a água. Chegou o momento de os carros movidos a água saírem às estradas. No entanto, é importante notar que, por enquanto, não há outros fabricantes de automóveis trabalhando nesse tipo de motor, pelo menos que saibamos publicamente. Mas, em qualquer caso, assim como a inteligência artificial é o futuro da tecnologia, os motores a água são o futuro dos carros. Neste momento, ainda há muito espaço para melhorias. De fato, pode-se dizer que este motor a água inicial é experimental. Alguns céticos sentem que os protótipos da Toyota ainda não são completamente confiáveis, especialmente porque o hidrogênio ainda está envolvido. Esses especialistas acreditam que o fato de a água dentro do tanque precisar ser separada em hidrogênio e oxigênio compromete significativamente a segurança desses carros. Qualquer pequeno vazamento enquanto o carro está em movimento poderia causar um grande incêndio ou explosão. Um carro verdadeiramente movido a água teria que encontrar uma maneira de movimentar o veículo com a água como ela é. No entanto, isso é basicamente impossível com um motor de combustão típico, como mencionamos anteriormente.
Para que um carro moderno funcione, ele precisa queimar combustível. A água não é um combustível, é mais como um extintor. Portanto, a menos que seja inventado outro princípio de funcionamento para os veículos movidos a água, a única maneira seria separar o hidrogênio ou o oxigênio e, em seguida, usar um dos elementos para a combustão. Esta poderia ser nossa única forma de criar carros que funcionem com água. Há algum tempo, um especialista iraniano conseguiu converter seu Peugeot 504 para funcionar com água. Outro cientista chamado Alaaddin Kazemi também conseguiu fazer algo semelhante com seu carro. Esses exemplos são apenas evidências de que fazer carros que funcionem com água sempre foi um objetivo que muitos especialistas em carros esperavam alcançar. Infelizmente, alguns podem ter conseguido sem serem reconhecidos por isso. Na maioria das vezes, a indústria do petróleo e o governo foram culpados por silenciar inventores que poderiam ter revolucionado a indústria automotiva. Isso nos faz pensar: quais são as chances de a Toyota não ser silenciada ou coagida a parar de produzir motores a água? Certamente, as empresas petrolíferas seriam as mais afetadas se a empresa produzisse em massa esses veículos, e a maioria das empresas faria qualquer coisa em seu poder para manter o fluxo de dinheiro. Então, o que aconteceria se a Toyota acabasse sofrendo um destino semelhante ao de Stanley Allen Meyer? Por enquanto, realmente não há como saber como as coisas vão se desenrolar. Porém, é inegável que alcançamos um marco importante na indústria automotiva, um do qual não podemos retroceder. Houve um tempo em que era difícil acreditar que os carros um dia funcionariam com água. Aparentemente, agora essa fantasia aparente se tornou realidade. Se as coisas continuarem progredindo nos próximos anos, poderíamos ver carros esportivos e supercarros funcionando com água. É apenas uma questão de tempo. Agradecemos por assistir. Enquanto ainda estiver aqui, clique no vídeo em sua tela para assistir a mais vídeos incríveis como este.